Tudo bem. Como que você tá, Ritinha? Tô bem, meu amor. E você? Tô ótima, graças a Deus. Cheia de Hoje o energia. dia foi cheio, não foi? Foi uma delícia. Foi uma Eu delícia. vi, gostei bastante. Que bom, que bom, fico feliz. Gente, a Rita, eu Bom, conheci a Rita o quê? Faz um ano, Rita, mais ou menos? eu Menos. acho que faz mais um pouquinho, Julia. Um pouquinho mais de um ano. A gente se Faz. conheceu numa sessão de confirmação, né? Isso. E a Eu Ritinha, acho que foi, a gente tá em 2022, acho que foi no início de 2021, não, foi mais pra metade do ano. metade do ano, né, Não talvez. foi? É, deve fazer um Foi, eu ano. acho que foi isso mesmo. Eu fiz até um script aqui, porque é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. E a, e Aí a, e seria a, bom você dar a introdução aí para eu ver ah, mais ou menos o que é que você quer que eu fale, né? combinado. A Ritinha, ela tem uma história peculiar, né? Onde. Muito. Faz quantos anos que você não vê o seu gêmeo? Nossa, deixa eu ver aqui, tá? 2019, 18, não. Esse ano vai fazer 31 anos que a gente não se vê pessoalmente. 31 anos, né? Então, poderia pensar, mas nossa, né? Como é possível? E ela é muito mais próxima do gêmeo dela do que muito casal de chama aí que estão pertinho. E Verdade. uma das questões muito impressionantes, porque eu tive o prazer de acompanhar a Ritinha quinzenalmente durante um bom tempo, né? Alguns meses. Foi, foi. Muitos meses aí que foi lindo essa parte do despertar. Porque é interessante porque a Ritinha, por mais que ela tivesse uma espiritualidade muito presente, ainda você precisava envolver, né? Desbloquear umas coisas. Verdade. E justamente o combinado era contasse essa parte, sobretudo da parte da espiritualidade, porque, enfim, a história É. dela tem algumas particularidades que ela quer manter para ela, o que é totalmente normal, E, né? Mas eu vou te deixar é. falar, Ritinha. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. É porque a gente faz, é impressionante, né? Eu peguei um papel e meio que fiz assim, né? Deixa eu mostrar. E se eu vou fazer um resumo, mas é impressionante. Na hora já vem outras coisas, né? Deixa Eu fluir. sabia, eu sabia que isso ia acontecer, mas vamos lá. Eu recebi esse convite já faz um tempinho, né, Juliana? Uhum. Eu acho que foi o ano passado ainda. Mas eu não me senti ainda preparada para isso. Porque, como você falou, ainda tinha algumas curas que eu precisava trabalhar, né? E quem está nesse percurso sabe, tem noção de que não é fácil, né? Ele no início, se bem que no meu caso eu nem sei explicar direito, eu fico às vezes escutando no grupo, né? No grupo do WhatsApp principalmente, os comentários e tal, porque como você falou, a minha vida, ela meio que desde cedo é isso, é essa dinâmica. E a parte, vamos botar assim, né, da quinta dimensão, para mim chegou muito cedo nesse lado espiritual, né? Então É vamos lá, porque vou fazer só uma introdução para voltar mais para cá, né? Para esse lado do despertar. Ritinha, só deixa eu falar uma coisa, que o teu Fala, gêmeo, ele não mora no Brasil, né? Então também tem isso, tem a distância isso, física, porque tem uma distância também aí geográfico. geográfica, né? Que é É, importante. E muito, também realidade, né? Vocês têm uma realidade bem diferente, né? muito, totalmente diferente. Totalmente diferente. Pois é, então vamos lá. Para que as pessoas, você já sabe a minha história, mas para que as pessoas compreendam mais ou menos tão peculiar que ela é, né? Eu vi meu primeiro, a primeira vez que eu vi o meu gênio, eu acho não, eu tenho certeza, eu tinha uns 12 anos de idade. Era um adolescente, uma criança. Mas
Mas aí, coisa de criança, na minha época, 12 anos era uma criança mesmo, a gente nem falava pré-adolescência, né? E tal. Me chamou a atenção, mas nada que me levasse a crer que ia se tornar isso tudo que ele se tornou na minha vida. Aí, como ele não mora no Brasil, ele não é brasileiro, eu só vim tornar a vê-lo novamente no ano seguinte. E aí foi quando começou mais a me deixar, não é incomodar, mas tipo assim, você vê uma pessoa esporada, assim, muito difícil você ver, e eu sentia muito familiar. Eu conhecia profundamente aquela pessoa e não entendia como, né? E não tinha muita proximidade dele. A gente se viu tal, mas tudo muito rápido e eu sempre prestava muita atenção no jeito, no que falava, e aquilo me deixava muito intrigada. Tá bom, aí ele, como sempre, voltou para casa. E aí, quando eu fiz meus 15 anos, 14 para 15 anos, foi quando a minha mediunidade começou a aflorar bastante. Eu comecei a ver, escutar, eu tinha muitos desdobramentos em sonhos. E eu comecei a contar a minha mãe na época e ela, às vezes, ela ficava até com medo quando eu acordava e dizia assim, eu tive um sonho essa noite. E aí minha mãe já sentava, dizia, ah, meu Deus, deixa eu me sentar, o que foi que você sonhou? Porque era muito engraçado, era muito interessante para mim. Eu não sabia nem o que era espiritismo naquela época, minha família, minha mãe era muito católica. E isso para mim virou uma coisa normal no dia a dia. Eu não tinha medo, não me causava medo, me causava surpresa, assim. Quando eu acordava, que eu sonhava uma coisa, depois de uma semana eu via aquilo acontecer, ou eu encontrava com aquela pessoa. E em foi a primeira vez que eu vi, eu tinha 12, depois 13, aí com meus 15 anos, essa pessoa teve no Brasil novamente. E foi quando eu tive a oportunidade de chegar mais próximo, de ficar mais presente. E foi aí que eu acho muito interessante. O primeiro vídeo que eu assisti seu, que me chamou a atenção esse tema, que eu não sabia nem que. Eu sempre ouvi falar em alma gêmea, mas chama gêmea, eu não fazia ideia que isso existia. E aquele vídeo que você fala do reconhecimento, né? Da polaridade que reconhece primeiro. E que a gente se sente como se fosse numa bolha, né? E foi bem isso que aconteceu. Eu fiquei paralisada, assim, diante dele. E parecia que, sabe, um eco, assim, a pessoa tá na sua frente, parece que, não sei, é uma coisa de outro mundo aqui. E dali em diante, dos meus 15 anos em diante, foi que eu comecei a ver essa pessoa de outra forma. Que não era só impressão, não era só a curiosidade, como é que eu conheço tal pessoa. Realmente ali eu reconheci que ele era uma pessoa diferente na minha vida. E aí veio junto, que não é. Hoje eu sei que não é coincidência, mas na época eu não entendi, né? Veio junto com minha mediunidade, explodir assim, na época. E assim, eu tive a confirmação de que ele era uma pessoa muito importante na minha vida através da espiritualidade. Foi muito espontâneo na minha casa. Minha prima, ela incorporou um espírito, eu nem sabia que era um espírito, pensei que era ela. E essa pessoa veio dizendo que estava ali para falar comigo. E nessa conversa, olhou para mim e falou dele, disse que ele era... Ele usou assim as palavras, como se fosse hoje. Disse assim, olhe, só quem sabe é Deus, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção na época, que ele disse assim, não era para você ter visto ele dessa vez, mas você viu, né? E eu fiquei sem entender. Eu disse, mas como assim não era para ver? Eu não sabia nem que existia reencarnação, essas coisas. Ele disse, filha, felicidade como você sonha,
do jeito que você imagina, você só vai ser com ele. E ele com você. Aí eu achava muito difícil isso, porque era uma pessoa que não morava no Brasil. Eu dizia, mas como isso vai acontecer? É muito difícil. Aí ele disse, eu não estou dizendo a você que você vai ficar com ele, eu estou dizendo que é ele. Você pode seguir sua vida, se casar, ter sua família, seguir, e ele lá, onde ele mora, seguir a vida dele. Mas nem ele, nem você vão ter a felicidade que vocês almejam, porque isso só vocês dois juntos. E aquilo gravou na minha mente. Mas eu era muito nova, eu não fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas volta e meia eu lembrava disso. Esse foi o meu reconhecimento. Depois, eu acho que de uns 2 anos, eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. Eu já tinha 18. Foi quando essa pessoa retornou ao Brasil. E aí houve o reconhecimento dele, no caso, né? Mas, como a Júlia que me fez como é que eu posso, essa descoberta, né? Que eu achava, então, quando eu soube o que era chama gêmea, que eu era teaser. E depois da confirmação com a Júlia, eu me descobri que eu era a runner, né? Uhum. E lembrando desse acontecimento, realmente, daí em diante, eu sempre me comportei como a runner. E às vezes eu fico olhando no WhatsApp, no grupo, as pessoas, né? Às vezes eu morro de rir, porque dizem assim, tem algum runner aqui para me responder? Né? De volta e meia elas fazem assim, né? As teasers. E é engraçado que tem muita gente que se acha chaser e na verdade é polaridade in, né? É o fugir. Isso, Então, exatamente. E foi é... você que fez essa descoberta, porque até então eu era certa que eu era teaser, né? Então, quando houve a descoberta da parte dele, aí realmente o que você fala nos seus vídeos faz muito sentido, porque eu entrei em pânico. Eu não sei explicar. Eu não tive reação, sabe? E eu meio que fugi mesmo. Até hoje eu paro para pensar, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas não é por falta, eu vejo as pessoas falarem no grupo às vezes assim, nossa, a gente ama tanto, a gente busca tanto, e por que me trata assim? Não é por falta de amor, nem por falta de querer, porque eu acho que é recíproco. Mas é algo inexplicável. Eu acho que é uma energia tão forte, uma coisa que eu não tinha maturidade, eu era muito nova. O fato também, eu acho, que quando houve o reconhecimento da parte dele, ele já tinha um relacionamento sério, eu sabia, né? E aí vem as crenças limitantes, vem tudo aquilo que hoje a gente, né, já está bem evoluído, mas na época eu não tinha noção de nada disso. Então, assim, o que atrapalhou ou não, né? Porque nada é por acaso, tudo. Eu acredito, assim, que certas coisas a gente tem que passar e depende do nosso livre-arbítrio, né? Mas você sabe, Ritinha, que ontem, né? Como Uhum. eu tenho cruzado o meu gêmeo, né, diversas vezes, e por 2 vezes eu senti o coração dele. A primeira vez eu fiquei me perguntando se não era coisa da minha cabeça, porque mesmo a gente sabendo que essas coisas acontecem, a gente ainda se pergunta, né? E É, quando eu senti quando ele me viu, porque justamente me veio uma coisa tão forte, mas é. sabe aquele quando Parece a que o gente coração vai sair pela boca, né? mas é que é uma coisa desconfortável, aquele medo que de repente como se eu estivesse numa situação de perigo. E Aham. eu percebi, eu falei assim, gente, é muito assustador, né? É, Eles é. realmente remetem a uma coisa para vocês, no caso, né? Remete a uma coisa de perigo, né? De eu não dou conta disso. Isso. Nossa, a última vez mesmo, assim. Bom, aí teve essa vez que eu achava que seria a última, porque eu tava sabendo que ele já tinha um relacionamento e tal. E eu meio que realmente eu evitava. Eu tive a oportunidade, mas eu realmente corri, tá? A palavra é essa. Por esses motivos que você falou aí. Por não saber lidar com aquilo. E também pela questão de saber que ele tinha um compromisso. Então eu meio que amarelei. Enfim, passou.
Aí é que tá. Essa dinâmica, principalmente no seu canal, Júlia, eu acho que eu já assisti todos os vídeos e é até difícil para mim falar isso, mas assim, eu já vivi, eu acho que todas essas fases aí. E o que eu já passei para colocar em palavras é muito difícil, mas assim, quando ele foi embora dessa vez, que ele me reconheceu, né? Foi muito difícil para mim. Foi uma fase em que eu estava com 18 anos e eu era muito romântica, eu acreditava, no, sabe? Ele para mim era aquele príncipe que vinha num cavalo branco, aquelas coisas, sabe? A idealização, né? Isso, né? E aquele sentimento de reconhecimento era muito grande, assim. Às vezes eu dizia, meu Deus, eu ficava lembrando do que aquele espírito tinha me dito. Meu Deus, eu acho que a gente se conhece de outras vidas. Porque como que eu posso, né? Conhecer uma pessoa assim, desse jeito, se a gente nunca ter ficado, se a gente nunca tive nada com ele, tá, gente? Nunca. Tá, e passou. E eu meio que fiquei revoltada, sabe? Eu meio que não. Eu entrei em parafuso. Eu não sei se foi a minha. Eu acho que a pessoa deve. Eu acho que eu passei não só por uma NEA, eu passei por várias, eu acho. E ele, eu tenho certeza que também. E aí foi quando eu acho que eu surtei, assim. Eu meio que disse, isso não existe. Esse amor que eu idealizo, que eu sinto, não existe. Isso foi fantasia da minha cabeça. E por revolta eu virei meio que a ovelha negra, entendeu? Eu pirei, realmente. Tudo que eu não tinha feito, eu botei na cabeça que eu ia fazer e acontecer. E assim eu fiz. Por 2 anos. Não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui falando, mas numa dessas loucuras que eu fiz, eu quase morri. Literalmente. Foi um momento. Aí é que eu digo, sabe? Hoje, até hoje eu digo isso. Eu digo, meu Deus, se eu não fui daquela vez, é porque eu tinha alguma coisa para fazer aqui. Porque, sabe quando o médico desengana você e diz assim, aí só a mão de Deus? Foi bem assim que ele falou para mim. A medicina está fazendo o que pode, mas aqui só a mão de Deus. Se for a vontade dele, os antibióticos vão dar resultado, vai dar tudo certo e você sai. Se não for, a gente não tem mais o que fazer. E assim aconteceu. Deu resultado, eu saí. Aí eu ainda estava me recuperando disso. Na época eu acho que eu era noiva. E depois que eu quase morri, aí parece que você aterra novamente, sabe? Eu botei o pé no chão e disse, o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu vou casar com uma pessoa que eu não amo. Não é ele. É uma pessoa que eu gosto. E aí foi aquele processo de terminar, já tinha comprado apartamento, já tinha móveis. E eu aquela confusão, no meio desse turbilhão de coisas, quem vem para o Brasil de novo? A minha chama. E eu não sabia. Fiquei sabendo por acaso. E uma prima minha que me acompanha nesse percurso todo, ela ficou no meu juízo o tempo todo, vamos lá ver ele, não sei o quê, e eu não queria. Eu disse, pra quê? Ele já tá morando com a pessoa, já tá casado, eu vou fazer o quê lá, né? Se eu sabia o que é que eu sentia por ele, então para mim não fazia sentido aqui. E essa foi a última vez que a gente se viu pessoalmente. E aí, de tanto ela insistir, eu disse, eu vou só para ver como ele está, quero saber se ele está bem, se ele está feliz. E assim eu fui. E foi a última vez que a gente se encontrou. E novamente ele me reconheceu. E novamente eu fugi. Não vou entrar em detalhes, mas isso foi em 1991. Nós estamos em 2022. Então, desse dia, se passaram 28 anos, onde a Júlia já falou sobre isso, né, Júlia? Você uma vez, eu escutei um vídeo seu que você falou assim, que o runner parece que ele tem um botãozinho que ele desliga, né? Não sei se Sim. você lembra que você falou isso. Ele desliga as emoções. Isso.
E Pô, para mim, o que eu fiz foi para sobreviver mesmo, sabe? Porque, gente, eu não preciso explicar isso para vocês, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão escutando essa live, né, vivenciam essa dinâmica e sabem muito bem o que é isso. Eu tava dilacerada, assim. Eu botei na minha mente assim, nossa, eu tenho que viver. Se eu sobreviver, eu tenho um propósito, tenho algo a fazer aqui. Então, para eu sobreviver, eu tenho que desligar isso. Então, eu meio que coloquei ele dentro de um cofre e guardei aqui dentro da minha alma. E foi uma coisa muito radical que eu fiz, porque ou eu fazia isso, ou eu ia enlouquecer. E as poucas pessoas que sabiam, né? Eu me lembro que quando chegavam, me encontravam, falavam comigo, aí sempre perguntava por ele. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu dizia assim, quem? Ah, fulano. Rapaz, eu acho que ele morreu. Mas eu dizia, tinha assim, esquecido essa parte da história. eu disse, Júlia, é uma das coisas que eu me arrependo demais, sabe? Mas não foi. Mas aconteceu, né? Não Isso. teve É uma por razão. isso, é por isso que eu me arrependo, sabe? Porque, gente, eu digo a vocês com toda certeza, tudo que a gente faz, tudo, um pensamento sequer vai reverberar do outro lado. É impressionante. Porque eu falava aquilo de uma forma para a pessoa parar de tocar no assunto, sabe? Eu dizia, ah, fulano morreu. Eu disse, menina, para com isso. Ele não morreu. Eu disse, para mim morreu. Mas eu espero que ele seja muito feliz. Mas era uma coisa meio que eu barrar aquele assunto para a pessoa não tocar mais no nome da pessoa, sabe? Mas eu falava muito isso. Então, assim foi, né? Passou, tive alguns relacionamentos, tal, tal. E assim, esquecer a gente não esquece, né? Eu só não comentava, mas uma música que tocava, uma que lembrava, e eu procurava tirar aquilo da minha cabeça. Mas eu sempre que eu lembrava, eu elevava meu pensamento a Deus. E pedia a Deus para proteger, para iluminar e que ele fosse muito feliz. Eu não tinha mágoa. Não. Eu só tinha que viver sem ele. E era muito difícil, então tinha que ser dessa forma. E assim se passaram. Eu tive alguns poucos relacionamentos. Do último que eu tive sério, né? Foi quando eu tive meu filho, que hoje está com 14 anos. E quando foi em 2019, que eu acho que essa data, esse ano, mexeu com muita chama, né? 2018 a 2019 foi, assim, muitas reconexões, né? Isso. Foi incrível, sabe? Olha, em 2019 para 2022, eu mudou tudo, tudo, sabe? O que eu vou falar agora aqui, eu acho que algumas pessoas vão me chamar de louca, mas não é loucura, gente, é realidade mesmo, sabe? Em 2019, minha chama teve no Brasil. Só que eu sou de Recife, né? Ele não foi em Recife. E eu fiquei sabendo através de outras pessoas. E me deu curiosidade, né? De saber como é que ele estava, se estava tudo bem. E eu fui para as redes sociais procurar saber notícia e foi muito impactante para mim. Saber o que tinha acontecido com ele durante esse tempo todo que eu bloqueei, né? Então, vou resumir para não ficar muito grande assim o relato. Ele, durante esse tempo todo, ele sofreu demais. Demais. Ele teve 2 cânceres. Ele fez 2 transplantes. O último foi de um doador. E graças a Deus hoje ele não toma mais medicação forte, né, para evitar rejeição, essas coisas, mas tem uma vida assim, parou de tomar medicação, mas é uma pessoa que requer cuidados, né, diante de tudo que ele passou.
Então, tipo, eu quase morri lá anos atrás e isso aconteceu com ele também. Tem vários detalhes que não dá para falar agora tudo de uma vez, né? Mas vou contar mais da parte do meu despertar. Então, quando ele veio essa última vez para o Brasil, que eu tive consciência de tudo que ele tinha passado, gente, aqueles 28 anos, parece que foram 28 dias. Porque toda a conexão que eu tinha com ele antes, porque tudo que eu tenho hoje, era assim lá atrás, sabe? É muito louco isso, mas tipo, a telepatia, de sentir a presença espiritual mesmo, a presença da energia da pessoa, de Conta, escutar a voz da pessoa, sabe? porque Ritinha, você me contou muito, né, a questão de ser acordada à noite por ele, né, pela energia dele para conversar com você, né? Isso. Gente, foi incrível. Eu nunca vou esquecer, você tá dormindo e a voz da pessoa, seu ouvido. Não foi na telepatia quem tem, sabe que é a energia que você meio que codifica na sua mente e você. Mas eu escutei a voz mesmo, é clara e audiência, né? Eu escutei a voz dele. Falou uma palavra em inglês que eu acordei assustada. Olhei do lado, tava meu filho. Sabe você ficar procurando a pessoa dentro do quarto? Eu fiquei procurando a pessoa dentro do quarto. E fiquei sentada assim, sem acreditar. Meu Deus. Olha, foi muita coisa que aconteceu, tá? Aí começou a acontecer essas coisas. Eu tive desdobramentos em que eu me vi onde ele mora, no local, o ambiente onde ele mora. Isso foi se intensificando. Tipo assim, ele deu o start no meu despertar espiritual, sabe? Porque média eu sempre fui. Mas por ser que eu sou hoje, eu sou muito grata a ele. Porque ele fez com que eu buscasse o melhor de mim. Hoje, eu sou uma pessoa muito grata. Eu, eu acordo agradecendo, eu vou dormir agradecendo. Me sinto uma pessoa muito feliz. Porque eu sou outra pessoa. E isso eu devo a ele. Porque foi ele que fez eu abrir meus olhos, eu abrir meu terceiro olho, eu buscar a verdade, né? Buscar o conhecimento para entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E interessante que eu não tinha, não tenho endereço. Eu não tenho, tá, gente? Eu sei onde ele mora, mas endereço tal, não tenho. Telefone não tenho, número. Mas, por telepatia, ele sempre dizia assim para mim: eu lhe achei. Não se surpreenda se qualquer dia seu telefone tocar, que eu vou falar com você. E aquilo para mim era loucura, né? Assim, mas como que ele me achou? Como que ele vai falar comigo? Se ele não sabe onde eu moro, não sabe e tal. E assim aconteceu. Ele me achou nas redes sociais e um belo dia eu me aprontando para sair do trabalho, o telefone, uma mensagem, uma solicitação para eu aceitar para me seguir com o nome dele. E aí começou, gente. É muita coisa surreal que eu vivi e vivo até hoje, né? Então a gente passou a conversar através das redes sociais. Houve muito espelhamento, muito espelhamento. E aí a gente se espelhava e deixava de falar 2, 3, 4 meses, quando eu pensava que não. Aí ele fazia outra conta na rede social e acontecia de novo, ele me chamava. E isso foi em julho, quer dizer, em julho de 2020, em plena pandemia, foi quando eu recebi essa mensagem. A gente está em novembro de 2022, né? Isso. Então, nesse meio tempo aí, entre idas e vindas, aconteceu muita coisa. Eu mudei. Ele hoje é outra pessoa. Graças a Deus também. Eu acompanho e vejo que ele buscou a espiritualidade, evoluir, sabe? Nossa, é muito gratificante a gente ver você caminhar para o seu melhor
e ver que a outra pessoa está fazendo a mesma coisa, sabe? E depois dessas mensagens, isso tudo foi quando, que não é por acaso, né? Eu comecei a canalizar o meu. É interessante que eu chamava, antes eu não tinha noção, eu chamava o ser do universo, porque quando eu comecei a escutar, a canalizar essa energia, eu sabia que não era uma coisa desse plano, né? sabe? Só que eu não tinha noção, não sabia o que era mestre ascensionado. Eu não tinha noção de nada do que eu tenho hoje. Foi com essas coisas que foram acontecendo que eu fui buscando, que eu fui procurando, que eu fui pesquisando. E foi quando eu achei o canal, não achei, né? Eu caí de paraquedas no canal da Júlia. E um vídeo que eu assisti que eu fiquei impressionada. Eu disse, nossa, esse negócio de corredor, né? Perseguidor, e um bloqueio, deixa de falar. Tudo, sabe quando o quebra-cabeça vai tudo se encaixando? Eu disse, meu Deus, será que é isso? E foi quando a gente marcou e você fez a confirmação, né, Ju? E daí, então, a gente passou a sempre se falar, você passou a acompanhar. E acompanhou muita coisa. Tem muita coisa para eu falar, mas o que Posso eu... falar uma Pode, coisa que é muito legal pode. e muito curiosa? Assim, é uma que tem a ver com seu filho, né? A Ah, Ritinha tem um filho que tem um outro pai, mas que é a cara escrachada do gêmeo dela. Mas assim, escrachado. Se fosse filho, não seria tão parecido, né? é, Então, como trazer, né? Não esqueça essa pessoa, né? Como olhar para essa pessoa isso. todo dia, né? É impressionante isso. Impressionante. Exatamente isso, Ju. É, e a Rita hoje tá num momento do percurso onde, pelo menos a última vez que a gente tinha falado, né? Vocês têm bastante comunicação, vocês comunicam muito através de músicas, né? É, Nossa. por stories, assim, ter essa comunicação, além da comunicação mesmo, né? Que voltou. E vocês estão avançando, e hoje em dia a Ritinha também está indo para o propósito dela, né? Uhum. Profissional, que está ligada à mediunidade dela. E eu acho interessante porque você me trouxe algumas canalizações nos últimos tempos. Não sei se você sente de dividir com o pessoal. Aham. Tá, eu vou dividir o que eu senti agora há pouco, né? Esse, essa energia que eu passei a canalizar aqui, que vem me guiando já há algum tempo, que me fez buscar e expandir minha consciência de uma forma de ter desdobramentos que eu tive incríveis, assim, de visualizar vidas passadas, coisas que me fizeram buscar saber se aquilo existia e existe, né? Inclusive hoje, uma das suas lives, que foi incrível, foi com a Patrícia, né? Acho que foi de 11 horas, não foi hoje de manhã com a Isso. Patrícia? Ela falou uma palavrinha que me chamou a atenção e para você ver como o universo é sincronicidade, cada dia que passa, eu fico mais impressionada. Porque ela usou uma palavra que me lembra a ele, né? Que é praticamente o sobrenome dele. E eu fui lá, né? No direct dela e falei assim, me apresentei, falei, Patrícia, quando você tiver um tempinho, eu quero conversar com você sobre esse assunto tal. E falei a palavra. Porque eu não acredito em coincidência e hoje, logo dia 11/11, você falar essa palavra. E você sabe que eu não ouvi ela falando, eu vi que você escreveu, e eu não ouvi ela Aham. palavra. Então eu até falei, nossa, por que a Ritinha tá escrevendo isso? Eu fiquei me perguntando, né? Aí agora Porque eu ela falou. escutei ela falando. Foi. E o incrível, Júlia, o incrível disso tudo, né? Aí eu acho que ela é muito ocupada, tal. Quando eu tô saindo do trabalho agora, aí ela respondeu. Aí eu disse, nossa, agora eu tô saindo do trabalho e tem a live da Júlia. Amanhã, quando eu largar, tô indo pra Recife. Então, vamos ver se a gente se fala esse final de semana. Eu queria muito conversar com você sobre esse assunto. Porque o nome da minha chama tem a ver com esse nome. E não é coincidência. Você não vai acreditar. Ela disse, que bom que você é pernambucana.
Então fala comigo, eu moro aqui em Piedade. Gente, Piedade é colado com o bairro que eu moro, que é Candeias. Ela é minha vizinha praticamente. Nossa, Tu acredita nisso, Júlio? que É incrível. incrível isso, incrível. E assim, a minha vida, depois dessa expansão dessa consciência, é isso. Mas e olha só que incrível, Rita, porque outro dia você me falou na sua canalização, né, que justamente a gente era irmãs de alma. Isso. E a Patrícia me fala a mesma coisa. Sério? Júlia do céu. Eu não sei Incrível. não. É incrível isso, é incrível. Então, assim, uma das coisas que eu queria falar que eu canalizei, né? Eu tive um desdobramento em que eu vi, né? Uma egrégora da nossa família de alma, vamos dizer assim, né? Que é da família do Arcanjo Miguel. Foi muito lindo. Aí um dia eu tô olhando o Instagram, apareceu uma story da Júlia, que quando eu abri, eu me assustei, assim, porque era você, assim, né? Acho que era sua foto, não sei se era um vídeo. Porque quando eu olhei para você, eu fui lá onde eu estava, sabe? E fiquei, nossa. E à medida, porque quando você canaliza, é tudo muito, é muito rápido que chega a mensagem, sabe? É outra realidade, né? Então o tempo. É muito rápido. A sensação que eu tenho é diferente. Vamos supor, se uma energia de um espírito se aproxima, ele quer falar, eu escuto na minha mente por telepatia. Quando é uma canalização assim, a sensação que eu tenho é que aquela energia, porque ele não está aqui, né? Está em outra dimensão, de lá ele manda, só que é diferente. É tudo assim, é como se aquela energia fosse jogada aqui no meu coronário e eu meio que codificasse aquilo. E já São, sai a mensagem pronta, entende? são símbolos. Isso. Aí quando eu olhei, eu fiquei olhando pro celular e eu disse, nossa. Aí vem aquele, é jogado assim, de uma vez na sua mente. Aí eu disse, caramba, eu tenho que dizer isso pra Júlia. Eu disse, mas será que ela vai dizer que eu sou louca? Mas eu vou falar, né? Aí foi quando eu disse a você, eu disse, Júlia, eu tive um desdobramento, que eu vi uma egrégora, tal, tal, tal. E olhando pra você agora, eu tô vendo eles. Eu, eu tive a certeza ali que você é da mesma família de alma, sabe? E que tem a ver com a egrégora do Arcanjo Miguel. E esse ser do universo, que eu sempre chamava ser do universo, porque ele me orientou muito, muito. Lá atrás, ele vinha, falava comigo, eu não entendia. Ele dizia assim, Rita, a sua missão é muito grande. E eu não entendia. Eu dizia, mas grande como? Aí ele disse, é muito grande. A sua missão, quando você estiver com ele, aí você não tem noção do que vai ser. Porque do jeito que você está trabalhando aqui, ele também está lá. Individualmente falando, né? Então, assim, ele sempre vinha, me orientava. E foi incrível, sabe? Amizades que, que, que eram tóxicas e eu não enxergava. E Verdade, te ele mostrou. vinha, e ele vinha, e engraçado, quando são seres, não, quando são mestres, não é que eles falem, não é com ignorância, nem ordenando, mas é com autoridade, sabe? Que ele chegou e disse assim, olha, essa pessoa, você tem que cortar. E eu não entendi, eu disse, mas cortar como? Eu já não estou falando direito, eu já senti que a energia e tal. Não, você não entendeu. Não é assim, é não falar. Eu disse, mas como eu não vou falar com a pessoa? Eu ainda dizia, se eu conheço essa pessoa desde que eu tenho 15 anos, é como se fosse uma irmã. Mas você não conhece essa pessoa. E eu ficava sem entender como eu não conheço. Aí ele disse assim, você não conhece a essência dessa pessoa.
isso. Isso de vocês é de outras vidas. Você não sabe o que essa pessoa é capaz. Então, para que você siga seu caminho, você tem que soltar. Ela vai seguir o caminho dela e você vai seguir o seu caminho. Então, assim, foram muitas orientações, Júlia, que aconteceram muitas coisas que você sabe. E hoje eu sei que esse ser do universo é o meu eu superior, que falava comigo. Só que eu não tinha noção disso. Eu só sabia que era algo diferente demais, que era algo com uma energia diferente, mas tudo é como assim, é como se a gente, quando a gente abre o terceiro olho, à medida que você vai expandindo sua consciência, parece que portas vão se abrindo, sabe? E a verdade vem, e as respostas vêm. Só que antes demorava, hoje é numa velocidade impressionante. É impressionante. Mas fala aquela frase que você escutou. Sim, isso. Foi agora no eclipse, dia 8. Sim. Eu estava dormindo. Quando eu me acordei de manhã, aí não foi telepatia, foi a voz, né? Que às vezes eu escuto. E era uma voz mais feminina, não era uma voz masculina. Aí disse assim para mim: muitos buscaram, muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Aí eu me sentei e fiquei repetindo, né? Porque às vezes eu esqueço. Aí eu disse: nossa, muitos buscaram, muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Quando eu repeti, na minha tela mental veio a imagem do meu gênio. Ele de perfil. Aí eu parei, eu disse: eu tô acordada, né? Como é que eu tô vendo? Então, assim, além deles passarem o recado da mensagem, na minha tela mental eles colocaram a imagem dele. E eu sabia que aquilo tinha algum significado, porque foi no dia 8. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu disse: meu Deus, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Aí eu até passei para você, não foi? Assim, uma mensagem. Eu não sei se foi no mesmo dia, à tarde. Aí veio a canalização. E foi muito interessante. Porque eles disseram assim: olha, isso que eu vou dizer, o que você escutou, é para você falar na live. E você vai participar. Aí eu disse: nossa, eu ainda estou meio insegura com essa live, porque é muita coisa, né? Não sei se vai dar para falar tudo, não sei se as pessoas vão entender. Aí ele disse assim: quando você foi convidada a primeira vez, você não estava pronto. Mas agora, e realmente eu senti que me pediram para participar, né? Quando a gente conversou, que eu te falei, né? Diga a ela que você está pronta. E você disse: tá, Rita, que bom, não sei o quê, vou ver um dia melhor. E quando você falou a data, que seria dia 11/11, para mim ali já foi uma resposta que realmente Era para ser. era para ser, sabe? E aí, quando ele falou assim para mim: eu vou lhe explicar o que significa essa frase. E você tem que falar isso na live. Aí eu disse: tá, pode explicar. Então, assim, eu acho importante a gente até abordar esse assunto agora, porque eu vi que você tocou nesse assunto esses dias. Eu sei que não é fácil, Muito, Ritinha, em relação a isso. né? Eu até me senti mal, porque eu tava quase que. Eu sentia que eles me faziam não tá gentilzinha, né? De uma coisa assim: olha, é assim, e como eu disse, eu me incluí na bronca, né? É, Mas assim, assim, agora chega de palhaçada. Era meio isso. isso. É, porque eles falam assim, mas não é com agressão nem com Não, não é ignorância. com a. Mas É tipo assim, pra gente é um respeito tão grande que a gente tem, né? Quando eles falam que não tem como você contestar, porque é verdade. E assim, do jeito que ele falou, ele disse assim: Rita, veja bem, essa dinâmica que você vive, que muitos vivem e têm consciência hoje do que é, não é brincadeira. Vocês não vieram aqui
para viver um conto de fadas, né? Como eu falei do príncipe encantado, não. É amor, é o amor sublime. Não existe outro maior que esse. É importante, quer estar junto. Isso é normal, né? Quem ama quer estar perto. Mas vocês não vieram para cá para isso. E quando você escutou assim, que muitos buscaram, porque é uma busca, mas não é uma busca de agora. Essas duas polaridades se buscam há milhões de anos, né? Se encontram e não está pronto, e é essa dinâmica que a gente sabe. Então, muitos buscaram. Muitos foram chamados, porque vocês foram chamados. Vocês assinaram um contrato antes de reencarnar. Vocês já vieram sabendo que tinha que vir para curar o que fosse preciso. Só que agora chegou a hora da conta e pagar a conta. Porque o planeta precisa de vocês agora. Então, quando se falou poucos serão escolhidos, não é dizendo, não vai haver união na fisicalidade. Não é isso. Mas é dizer que só vai haver união para quem focar no seu trabalho, no seu propósito. E isso ficou muito marcado na minha mente, assim, na hora, sabe? Eu disse, meu Deus, como que eu vou dizer isso? Aí se você vai dizer do jeito que eu tô falando. Eles têm que entender que isso não é brincadeira. E, Júlia, eu não sei nem se eu tenho que falar isso, mas eu vou falar, né? Eu tô sentindo. É meio como se eles dissessem assim, que olha pra gente, e aí eu me incluo, né? A gente tá todo mundo nesse barco, como se fôssemos crianças. Criança não tem, criança teimosa, né? Uhum. Faz birra, né? E eles olham meio que olha pra gente assim e diz, nossa, por que essa revolta? Por que essa dependência, né? Essa questão de dizer assim, fulano é a minha felicidade. Tá, é sua felicidade porque você ama incondicionalmente, você ama profundamente. Aquela pessoa é um pedaço de você. Tudo bem. Mas você tem que ser feliz por você. Você tem que ascensionar para ajudar a Terra a ancorar a quinta dimensão. Foi isso que a gente se comprometeu a fazer. E a gente está fazendo isso individualmente. Mas isso está prestes a acontecer. E quando isso acontecer, eu até comentei isso com uma amiga que também chama, que você conhece, acho que é a Viviane, né? Você sabe quem é Vivi? Uhum. Eu até disse, Vivi, eu tô meio que assim, sabe quando você fica meio de sobressalto? Porque dia 21 de dezembro está chegando. E é quando a Terra vai, de fato, ancorar essa nova frequência, né, do planeta. E eu tenho plena certeza disso, Júlia, que a partir do dia 21 de dezembro, se eu já acho que as coisas estão muito rápidas, as coisas vão voar. Aí Né? saiu... Eu lembro que quando eu fiz a confirmação com você, você disse assim para mim, Rita, a previsão da sua reunião, não lembro a palavra que você usou, é para início de 2023. E a gente está na porta, né? Então, assim, eu acredito quando você diz assim, gente, se a gente veio nesse momento dessa transição, a gente veio para se trabalhar e para haver a união. Mas essa união só vai acontecer se a gente fizer nosso dever de casa, né? Sim. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Não sei se eu consegui me expressar. Sim. Não, é justamente a questão de se responsabilizar pelo que a gente veio fazer, né? Eu fazia 15 dias que eu estava com uma questão na minha mente, né? Eu estava com um pouco de dificuldade de entender onde o ego estava entrando, onde era a minha alma, né? Hoje de manhã, numa live, mas eu levei uma bronca, que eu escutei assim, falei, entendi. A resposta veio, e é muito interessante esses portais, né?
Eu tô sentindo te contar também. Essa noite eu adormeci, minha filha tava querendo que eu ficasse com ela, adormeci com ela, acordei, era meia-noite e 50, escutando no meu ouvido, 3366. Deu 3366? Falei, tá, 3366. Daí eu fui olhar, né, porque eu sempre vou ver essas questões, né, e justamente falava 3366 é, quer dizer que, como que era? Quer dizer que uma coisa que parece impossível está prestes a acontecer, Nossa, né, é e eu falei, bom, incrível, né? não é por acaso, né, eu Ah, escutar esse número às dia 11 do 11 à meia-noite e pouquinho, né, acabava de virar, né, a gente acabava de entrar no portal. E com certeza essa questão do tempo, olha, eu brinco cada vez mais que eu não tenho noção de quando a gente tá, sabe assim, tipo, tem coisas que aconteceram ontem que parece que faz um ano, tem coisa que aconteceu faz um ano que parece que foi ontem. Tipo, não tem mais essa isso. linearidade, né? É muito Não, doido. não tem. E assim, o que eu escuto muito que eles falam para mim, porque nós somos, né? Nós estamos nesse corpo pesado, né? E é normal a gente sentir saudade, é normal a gente, às vezes, sei lá, uma música, vem uma lembrança, você fica, nossa, será, né? Que vai ser dessa vez? Será? É normal, né? Mas não é normal a gente se deixar levar por isso. Então, assim, sempre que vem esse tipo de pensamento, eu escuto muito eles dizerem assim: foque no agora, olhe para o céu. Quando eu olho para o céu, que eu olho para o sol, digo, nossa, como eu sou feliz, né? Como eu sou feliz com a pessoa que eu me tornei hoje, né? De estar estudando, de estar buscando, né? Enfim, breve, trabalhar 100% com a espiritualidade, com terapia, ajudando as pessoas a, a expandir a consciência, que isso não tem nada a ver com religião, né? Hum. Porque muita coisa já está, já ficou para trás. A gente está em outra era, né? E tudo é energia, tudo é muito rápido. A vida da gente vira mágica, né? Parece mágica, porque é você pensar uma coisa hoje e quando você menos espera aquilo se materializa. É você, um exemplo, você escuta alguma coisa, você se desdobra, de repente você fica na dúvida, aí vem a resposta. Tá tudo muito rápido, Júlia. Mas eu E digo eu esse vejo, né, sorte, pessoas se desesperarem de uma forma que esquecem até delas, né? mas é porque se agarra muitas vezes, né? Porque justamente esse é um percurso onde a gente recebe tanto, a gente recebe demais, né? É uma Muito, história enorme, mas que demanda muito, né? muito. E demanda ir olhar as feridas e enfrentá-las frente a frente, e olhar e sentir e falar, tá bom, eu tô aqui sentindo, o que isso quer dizer, né? Como transmutar isso? E são questões de vidas passadas, e eu não sei você, mas para mim, e eu vejo algumas pessoas também que eu tô acompanhando, que desde do eclipse, a questão do véu do esquecimento de vidas passadas, né, sendo tirado com vidas passadas onde justamente mostram karmas. Eu até falei numa live mais cedo que a carta dos karmas, né, entre os gêmeos, é, tem aparecido pra caramba, né? Porque é isso, a gente tá no momento de olhar, de olhar o que não deu certo na outra encarnação para fazer É, funcionar nessa, né? é. Ultrapassar e funcionar nessa. É muito E o que importante. eu percebo, sabe, Júlia, é que assim, quanto mais consciência a gente tem do que a gente está aqui para fazer, quanto mais a gente busca conhecimento, né, as ferramentas para a gente realmente botar a mão na massa e despertar as sementes, que a gente está aqui para isso, né? Para a nossa vibração tocar a alma das pessoas e elas
enxergarem o que a gente já consegue enxergar, né? Que tem muitas pessoas cegas vivem como um robô, Hum. né? Acorda, toma café, vai trabalhar e final de semana é uma praia, assim, não tem um propósito, não vive aquela vida condicionada, né? E assim, quanto mais a gente se dedica a isso, quanto mais a gente se dá, mas a gente se dá com prazer, porque é uma energia tão inexplicável, né? Quanto mais a gente se dá, mais a gente recebe. É impressionante. Hum. E é sempre assim, quando a gente se ocupa com a gente, que a gente está fazendo o nosso papel. Eu disse um dia desse para a Vivi, eu disse assim, Vivi, parece criança. Tem um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quando a gente solta o jeito e foca na gente, aí ele vem, sabe? E aí, no que você tá subindo em vibração, você tá puxando ele também. E uma coisa assim que eu acho importante falar, que eu acho que você tocou nesse assunto hoje, eu não me lembro quem foi, que a vibração da gente é tão surreal que hoje eu entendo por que não deu certo há 30 anos atrás. Sim. Não ia, a gente não ia. Eu posso estar até enganada, mas, poxa, se agora, né, a pessoa já madura, ele também, houve tanto espelhamento. E nem foi assim pessoalmente, né? Através de rede social. Imagina pessoalmente. Sim, mas justamente isso é uma das questões pelas quais a chama gêmea só se dispõe a vir fazer o percurso dela quando já é uma alma velha, né? Porque do mesmo jeito que o casal trabalhado, curado, tem uma energia maravilhosa e pode criar uma verdade Isso. maravilhosa, pode ser totalmente autodestrutivo, né? Se não tiver pronto. Muito, Né? muito, muito. É muito forte. É uma coisa que a gente não consegue colocar em palavras. Eu não consigo, assim. Eu, né, assim, em desdobramento, eu não digo que eu lembro tudo, mas eu consigo me lembrar de algumas coisas. E é surreal, é muito surreal. Um abraço que você dá no seu gente é uma coisa. Hum. Para quem é muito materialista, não consegue entender, né? Mas é tipo assim: é um abraço que é uma vida ali. É aquele abraço que. É uma Só delícia. aquele abraço já é tudo. E as pessoas não entendem isso, mas é a questão da energia, sabe? É muito importante isso. Hum. E quanto mais a gente entende isso, mais conectado você fica, porque eu, pessoas podem dizer que eu sou louca, mas eu sou conectada com ele 24 horas por dia. É como se ele vivesse dentro de mim, sabe? Mas É é? muito impressionante isso. Engraçado, agora à tarde eu estava no trabalho, aí eu estava pensando, né, naquela minha preocupação, meu Deus, eu tenho que falar as coisas certas. Eu não quero falar, né, a identidade de uma pessoa sem a autorização dela, né? Não quero falar nome, nada, porque, nossa, foi na hora. Na hora. Chegou assim, fez assim, mas você está autorizado. Eu parei, eu disse, meu Deus, eu tô ficando louca. Eu disse, não, você pode falar o que você quiser de mim. Aliás, não sei se você viu que no começo da live entrou alguém com o nome do seu gêmeo. Hã? No começo da live eu vi alguém entrando com o nome dele. Pois é, meu Deus. Mas assim, eu não vou falar. Mas Claro. assim, só para exemplificar assim, o quanto é forte essa conexão. Porque tem hora que é tão presente que eu olho para trás assim, nossa, parece que tem alguém aqui, sabe? E eu acredito que muitas chamas sentem, mas não acreditam. Acha que tá ficando louca, acha que é.
ideia fixa, acha que é imaginação. Mas quando você silencia a sua mente, você escuta o coração, não tem como você se enganar, sabe? Mas você sabe, Ritinha, meu gêmeo que é uma pessoa muito, né? Ele é de signo de câncer, enfim, ele tem umas Meu questões. também. Então, você sabe, um runner de signo de câncer precisa, né? Mas É, ele nunca, nunca, nunca negou quando eu falo da telepatia, ele fica quieto ou dá risada. Nunca negou. Nunca faz, você tá é doida. verdade. Isso. É. Eu já cheguei a perguntar uma vez por mensagem, porque teve um dia que foi muito forte, assim, sabe aquele pensamento fixo, você tá ocupada, faz uma coisa ou outra e aquilo martelando, assim, nossa. Eu olhei a hora, disse, essa hora a pessoa tá trabalhando, né? Não é possível. Aí quando chegou depois, assim, na hora do almoço, aí ele passou a mensagem. Aí eu tive que perguntar. Eu disse, eu posso fazer uma pergunta? Ele pergunta. Eu disse, você dormiu hoje? E era tipo 2 horas da tarde aqui, né? Tem fuso horário, mas lá era cedo. Era mais cedo. Aí ele, como assim? Eu disse, você dormiu hoje? Aí ele fez, dormi, mas foi rápido, assim, tipo um cochilo, né? Por quê? Eu disse, porque só tem essa explicação. Porque morrer você não morreu. Né? Para eu sentir tão aqui, desencarnou, você desencarnou, então só pode estar dormindo. De tão. Aí, aí eu disse assim, você pode me chamar de louca, mas é impressionante. Você fala comigo na minha mente. Eu tive que falar. E a resposta que eu tive foi dizer assim: sim, eu sinto a sua presença também. Eu disse: você acredita em telepatia? Ele fez: sim, acredito. Eu faço sempre. Então, assim, as pessoas têm que acreditar na intuição, né? Na energia, porque essa ligação com a nossa contraparte não tem nada igual, assim. Não existe. Eu estou numa fase, eu acho que você também, e muitos devem estar, que eu não consigo me ver, eu não me sinto só. Não sei se Nunca. você vai me entender, né? Porque eu tenho muitos amigos, trabalho, tudo, e as pessoas, eu sou um pouco reservada, até pelo meu trabalho espiritual. Assim, eu não bebo, eu não fumo, né? Aí, em locais que tem muita gente, eu não me sinto muito bem. Ah, Eu evito certos. Eu sou outra pessoa, né? E tem pessoas que cobram, né, a gente? Nossa, você é tão nova. Tem que sair, tem que conhecer pessoas, né? Meio que cobrando, assim, que não me vê com namorado, que tem que ter alguém. Para muitos eu fico calada, faço de conta, desconverso. Mas as pessoas que são mais chegadas, eu digo, mas eu tô bem. E as pessoas não entendem, né? Eu digo, eu tô bem sozinha, eu me sinto bem sozinha. Eu não tô na solidão. Eu tô em solitude comigo mesma, mas eu tô bem, eu tô feliz. Porque na realidade eu não me sinto só. mas você sabe que E a minha amiga Kelly, ela fala brincando, ela fala assim, mas Júlia, tá cada dia mais chato, não dá pra te convidar, você não bebe, você não come carne, você não faz isso, não sei o isso. quê. As pessoas ficam assim, meu Deus, como é que tu vive, né? Como é que pode? Eu digo, nossa, eu tô tão bem, você nem imagina. Hum, Eles não entendem, hum. mas é assim que eu me sinto. Eu não me sinto sozinha, sabe? Mas porque você não tá, né? Ritinha, É. querida, te agradeço muito, eu tô muito contente. Nossa, eu também te agradeço demais. Essa live saiu na hora certa, até porque a gente ia fazer um vídeo, né? E acabou sendo uma live que eu Foi, acho que é melhor ainda. E foi. muito obrigada por dividir. Eu que agradeço. E foi E ótimo, assim, confesso que eu tava bem nervosa, assim, sem saber o que eu ia falar, mas eu sabia, eu não falei nada do que eu escrevi aqui, tá vendo? parecia uma sessão nossa, simplesmente, né? Isso. Só que com gente Nossa, assistindo. e eu acho que foi providencial essa questão do telefone, eu não tá vendo, entendeu? Um Foi beijo, minha ótimo. querida. Amo você, viu? Muito. Fica com Tenha Deus. boa noite e muito obrigada. Boa noite.
todo mundo, gente. Beijo. Boa noite.